esse fenômeno aqui no Brasil. Mas o Brasil, o pai do futebol é nada. Enfim, pai do futebol é Inglaterra, pai do futebol é Argentina. Eles lotam o estádio, a Alemanha. Pô, Alemanha. Enfim, os meus amigos que fazem a Bundesliga 2 no YouTube, você fica olhando os estádios, falando, pô, como é que enche esse negócio pra ver esse jogo ruim aí? Você acha que também o nosso modelo de transmissão, muito pautado pelas... Assim, né? A gente vê que na Inglaterra, para dentro da Inglaterra, a transmissão da Premier League é toda fechada. Não tem TV aberta. A BBC parece que transmitir um jogo... E existe uma proteção muito grande lá com relação à pirataria. Os caras não conseguem ver jogo no Footymax, tá ligado? Em inglês. Entendeu? Aqui, cara, assim, é cada vez mais TV aberta, cada vez mais surgindo, agora na internet, etc e tal. É muita oferta, muito jogo o tempo inteiro. E também a pirataria, acesso à pirataria é muito fácil. Fácil pra caramba. Fácil pra caramba. Só jogar no Google lá, assistir Santos e fulano de tal, os caras dão 5 telas lá. Você vai ver um delay, mas só meter um online, né? Só meter um, acabou. Você acha no Google, pô. Então, assim, você acha que esse modelo de transmissão brasileiro, que é muito pautado pela emissora aberta, mas que abre porque tem patrocínio de volta para devolver esse dinheiro, né? Você acha que isso também desmotiva com que os torcedores cada vez mais lotem e criem cultura de estádio? Ou não? Eu não sei. Porque esse é um fenômeno que eu acho que existe no Brasil desde antes dessa disseminação, dessa quantidade absurda de transmissões e tal. Veja, o estádio do Palmeiras dos anos 70 não vivia lotado? Não. Eu pego de vez em quando umas placar velha lá e tinha lá o tabelão, né? Que é uma ficha técnica de todo o jogo, renda. Bordeiro, né? Tal, exatamente, o bordeiro. Né? Eu tinha jogo no Parque Antártica com 10 mil, 12 mil e Palmeiras com um time bom. Tudo bem, houve momentos de pico, aí o time tinha lá umas euforias, o estádio enchia e tal, né? Mas não era uma coisa sistemática. Você pega, por exemplo, o jogo final do Brasileiro de 72, Palmeiras e Botafogo no Morumbi. Esse público acho que foi de 58, 60 mil pessoas. Que era uma época que cabia 100 mil. O dobro disso aí. Eu cheguei a ver com 100 e poucas mil pessoas lá. Era algo mais ou menos comum. Vou te contar um negócio. É bacana a gente falar com nostalgia hoje, porque, enfim, a nostalgia deixa tudo muito mais bonito, bacana, né? Então, mas era aí o pessoal fala, o PVC fala isso, velho. Aí você chegava lá chegava lá na arquibancada do Morumbi, você ficava assim, ó. Ou então você chegasse meia hora antes do jogo, aí ferrou. Ou você sentava no colo do cara e não ia pegar bem, ou então tinha as cordas, né, que dividiam lá uma torcida da outra. Aí você ia ficando assim, na corda, em pé, o PM olhava feio pra você, porque eles não queriam ninguém em pé ali. Aí você ia dando um jeito assim de sentar meio ali na divisória, empurrando do lado que empurrava o outro, tudo bem, acabava se acomodando. Mas, cara, conforto zero. Banheiro. Mas aí a gente fala, banheiro? Vai entrar no banheiro. Tampa, né? A água ali, tá? Aquilo era um pântano e tal. Uma coisa impressionante. Aí a gente fala hoje, nossa, mas como era bacana, que nostalgia. Aí tinha uma outra coisa. Que era bonito, você via assim. Lindo, de longe, né? Bacana. Um helicóptero. Isso. Nossa, vendo aqueles de cima. Papel higiênico. Puxa, que coisa fantástica. Né? O cara vai lá, urinava, pegava, enchia num saquinho que podia subir com o saco e jogava na cabeça do que estava embaixo. Isso tudo. E aí tinha uma outra coisa aqui em São Paulo, isso acabou na virada dos anos 80, quando o Maluf virou o prefeito de São Paulo. E vocês, enfim, não chegaram a ver. Em São Paulo, a empresa de ônibus era uma empresa estatal, uma empresa da prefeitura, antiga e velha CMTC. Isso foi privatizado no governo Maluf depois. Aí... Quando tinha clássico, foi bem na época que eu cheguei em São Paulo, né? Quando tinha clássico, e o Morumbi ficava lotado, de fato, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e tal, enchia o Santos, né? Aí, como que era esse negócio? Como que era o transporte pro estádio?
a CMTC colocava uma fila imensa de ônibus no Anhangabaú e uma outra fila imensa na República ou então na Luz, uma para cada torcida. Então, sei lá, a torcida do Palmeiras ia pegar o ônibus na República, do Corinthians ia no Anhangabaú. Pá. Aí aquele monte de torcedor, né? Muita gente enfim, organizada. Entravam 200 caras no ônibus, cabia 50. E começava, ô motorista, preste atenção, você tá levando aí a torcida do Verdão. E o motorista morrendo de medo, porque ele tomava lá uns cascudos e tal, né? Bom, não contente. Assim, excursão. Aí o ônibus passando, eu me lembro bem como se fosse agora, do ônibus passando pela 9 de julho, que era o corredor que todo mundo usava. Aí o ônibus pegava a 9 de julho e tal, né? Um ônibus alto, carro baixinho lá embaixo e tal, né? Aí os caras começavam a olhar os carros, né? Que é um carro com mulher, com todo respeito. Ah, gostado! Ah, isso, aquilo! O que o cara do carro ia fazer? O que a moça ia fazer? Nada, coitado. Aí o pior é que aí os caras, alguns de torcida organizada, de dentro dos ônibus, começavam a cuspir em vidro aberto de carro que tava, porque o trânsito parado, né? Fala, puta, o trânsito ficava parado. Tinha corredor todo. De ônibus, né? Não tinha o corredor e tinha um monte de ônibus indo pelo mesmo caminho. Você imagina como era caótico o trânsito. Bom, essa era a aventura para ir. Só que para voltar era pior. Porque para voltar, naquele terrenão que fica em frente ao Morumbi, que hoje estão até construindo uns negócios, tem posto policial, aquilo era um terreno imenso, onde ficavam as barraquinhas de pernil e tal, né? E o estacionamento para esses ônibus. Então eram dezenas e dezenas de ônibus. Então, acabava o jogo, aquela manada. Você imagina, o público de 80, 90 minutos, todo mundo correndo lá para pegar o ônibus. Muito bem. Aí o ônibus pegava a avenida lá do Morumbi, depois ele entrava na Francisco Morato. Só que aí tinha uma aventura maior. Porque os caras de dentro do ônibus ficavam mexendo com os caras, com o torcedor que ia a pé. Então o cara tá dentro do ônibus, o time dele ganhou, corintiano, filho de não sei o quê, eu sou paulino. Começava a mexer com os caras. O que o cara da rua fazia? Ele pegava uma pedra, um pedaço de pau e jogava no ônibus. Aí quebrava vidro, machucava a gente, rachava a cabeça do cara. E a galera achando lindo aquilo. Aí de vez em quando alguém gritava pedra e todo mundo abaixava. Eu passei por isso. Aí, olha a pedra aí! Então não tem nada de nostálgico nisso aí, tal, de bacana. O que tinha era um momento da nostalgia. De absoluta falta de civilização, porque já tinha esse monte de briga de torcida. Só que aí, quando no final acho que foi... A Erundina era prefeita e veio o Maluf depois. Eu não me lembro qual deles resolveu cortar o serviço especial da CMTC para o estádio, de tanto ônibus que era danificado. Quebravam um monte, era vidro pra caramba, ônibus amassado. Acho que foi o Maluf. Falou, chega, acabou, não vamos mais colocar ônibus à disposição para o estádio. E foi por isso, e isso começou a mudar também a forma de se chegar até o Morumbi. Mas você acha que isso pode ter aumentado também o confronto das torcidas? Começou a nascer ali, né? No final. Naquele tempo tinha muito 80, confronto. Né? Não. Lá era. Eu vi batalhas campais, assim. Até porque não havia tanto cuidado de polícia, a prevenção não era como é hoje, com tudo que acontece, o pau é o pau ainda quebra. Imagina naquela época, né? Naquela época acabou o jogo, você sabia que ia ter confusão. Caraca. Assim, não tinha nenhum jogo que você encontrasse um ambiente suave. Não. Eu não ia contar nunca pro meu pai, se meu pai morava em Araçatuba, filho, o jogo, foi bom, tal. Foi bom ou nada, né? Mas... Hoje talvez o lugar mais seguro pra ir é o estádio, né? Em clássico, assim, por exemplo. Eu acho uma bizarrice da torcida única ainda existe. Claro, isso é o fim. Mas é seguro. Você vai num jogo contra o Corinthians no Allianz, é tranquilo. Você não vai ver briga, você não vai ver nada. Que é uma torcida só. É uma torcida só. A briga vai acontecer na estação Guarulhos, lá longe do estádio e tal.